E aí, como tá? Dia 13 de maio é dia de comemorar? Olá, meu nome é Ricardo e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal porque ele também é feito por vocês. No dia 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel, filha do Dom Pedro II. Ela estava no comando aqui na época por causa de um tratamento de saúde que o seu pai teve que fazer lá na Europa. Bom, a decisão veio após mais de 3 séculos de escravidão, que resultaram em 4,9 milhões de africanos traficados para o Brasil, sendo que mais de 600 mil morreram no caminho. Pois é, mas a abolição no Brasil está longe de ter sido uma benevolência da monarquia. Na verdade, foi resultado de diversos fatores, entre eles o crescimento do movimento abolicionista na década de 1880, cuja força não poderia ser mais contida. Sabe como é que é? Bom, eu, na época do colégio, como já disse em vídeos anteriores, era um dos pouquíssimos negros que lá estudavam. Certo dia, na hora do intervalo de um dia 13 de maio, um grupinho de alunos mais velhos, eu lembro quem, vieram até mim para me parabenizar. Um deles pegou e disse: Parabéns pelo seu dia, pelo dia de hoje. Falei, ué, parabéns por quê? Por sua liberdade. Vai estudar, neguinho. Que bela liberdade é essa, né? Bom, a Lei Áurea foi uma das últimas de uma série de leis que previam a abolição da escravatura no Brasil de forma gradual. A primeira foi a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibiu o tráfico internacional de escravos. Depois veio a Lei do Ventre Livre, de 1871, que libertava todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. E em 1885 veio a Lei dos Sexagenários, que libertou aos poucos os escravos que conseguiam chegar até os 60 anos. Por fim, a polêmica Lei Áurea. Por isso, vamos voltar um pouquinho na história. Vamos falar de outras pessoas muito importantes para essa data. Luiz Gama, o escravo que se tornou advogado. Ele era filho de mãe africana livre e pai branco de origem portuguesa. Quando o menino tinha 4 anos, sua mãe, Luísa, ela participou da revolta dos Maltês, na Bahia, pelo fim da escravidão. A reviravolta ocorreu quando Gama tinha 10 anos. Ele ficou sob cuidado de um amigo do pai dele, que o vendeu como escravo. Ele saiu de Salvador como liberto e chegou no Rio de Janeiro como escravo. Aos 17 anos, Gama aprendeu a ler e escrever como um estudante de direito e reivindicou sua liberdade com o seu proprietário. Afinal, ele nasceu livre, então livre ele era. Em São Paulo, Gama se tornou rábula. Rábula é um advogado autodidata, sem diploma, e criou uma nova forma de ativismo abolicionista. Entrava em ações na justiça para libertar escravos. Calcula-se que tem ajudado a conseguir a liberdade de cerca de 500 pessoas. Maria Tomásia Figueira Lima, aristocrata que lutou para adiantar a abolição no Ceará. Ela é filha de uma família tradicional de Sobral, do Ceará. Maria Tomásia foi para Fortaleza depois de se casar com o abolicionista Francisco de Paula de Oliveira Lima. Na capital, ela tornou-se uma das principais articuladoras do movimento que levou o Estado a decretar a libertação dos escravos, 4 anos antes da Lei Áurea. Muito, por conta dessa Dona Maria aqui, Campinas, aqui no interior de São Paulo, foi o último lugar a abolir. Com isso, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Acho que com isso dá para entender muita coisa, né? André Rebouças, o engenheiro que queria dar terras aos libertos. André Rebouças nasceu na Bahia em 1838, em uma família negra, livre e incluída na sociedade imperial. Quando ele era jovem, estudou engenharia e começou a trabalhar na área. Foi responsável por diversas obras de engenharia importantes no país, como, por exemplo, a estrada de ferro
que liga Curitiba ao Porto de Paranaguá. Conquistou posição social e respeito na corte. A Avenida Rebouças, aqui em São Paulo, é uma importante via e é uma homenagem a André e ao seu irmão Antônio, que também era engenheiro. Então quando você passar pela Rebouças, já sabe, os Rebouças eram pretos. Pretos! Na década de 1870, Rebouças se engajou na campanha pelo fim da escravidão. Ele participou de diversas sociedades abolicionistas e acabou se tornando um dos principais articuladores do movimento. Um de seus papéis foi fazer lobby, uma ponte entre os abolicionistas de elite e as instituições políticas, para quem ele executava obras de engenharia. As ideias de Rebouças incluíam não apenas o fim da escravidão. Ele propunha que os libertos tivessem acesso a terras e a direitos, para serem integrados, não marginalizados. É preciso dar terra ao negro. A escravidão é um crime. O latifúndio é uma atrocidade. Não há comunismo na minha nacionalização do solo. É pura e simplesmente democracia rural. Esse era o Rebouças. Voltando para a Lei Áurea. Durante um tempo, a partir dos anos 70, o dia 13 de maio ficou meio desprestigiado, pois o dia 20 de novembro, que relembra a execução de Zumbi, está como um contraponto ao dia 13 de maio. Explico. Com esse olhar, o 13 de maio é uma data que remete à generosidade da elite branca e transformaria a Isa Patricinha na fada sensata e principal personagem da libertação do povo escravizado. Já o dia 20 de novembro, homenageando o Zumbi e o Quilombo dos Palmares, é um símbolo de resistência e da combatividade dos negros, que não aceitaram passivamente a escravidão. Essa data ganhou mais prestígio em 2003, quando foi incluída no calendário escolar brasileiro e obrigatoriedade de temática História e Cultura Afro-Brasileira. E virou feriado, né? Falando em feriado, deixa eu contar aqui um caso ocorrido na minha rotina que tem relação com o dia 13 de maio. Eu estava lá no litoral paulista, na casa de um grande amigo do colégio, amigo até hoje por um acaso, e lá nos anos 90, bom, tempos passados, não é verdade? Fomos para o centro da cidade à noite e por ele ter um irmão mais velho, estávamos lá com os seus amigos, curtindo, olhando o movimento. E em certo momento, os mais novos estavam de pé com seus refrigerantes e os mais velhos estavam sentados nas mesas com as cervejas. Aí que passou um grupo de meninas e todos começavam a se cutucar para olhar, saca? E eu de pé, fiquei na frente de um desses mais velhos que estava sentado. Conhecido ou amigo do irmão do meu amigo, entendeu? Sei lá, nunca mais vi mesmo. Bom, até que eu escutei a seguinte frase. Ei, maldita Isabel! Tinha que ter assinado aquela lei, né? Ainda bem que assinou a lápis, dá pra pagar. Riu sozinho. O irmão do meu amigo prontamente deu um tapa nele, tipo... Pô, mano, e aí? Como é que é essa história? E eu percebi naquele momento que ele estava falando aquilo pra mim, o único negro da turma. Ah, mas é pra ele mesmo. Se não tivesse aí, se não tivesse na senzala, não teria ninguém na minha frente. Eu, com a minha pouca idade, e por nunca ter passado ou percebido um ato tão racista, não tive reação. Talvez essa seja a primeira vez que eu esteja contando essa história. Pois é, né? E o que não falta são histórias assim. Infelizmente. O tal do racismo recreativo. Saca? Bom, isso é tema para outro vídeo, por sinal. Mas afinal, comemora-se ou não o 13 de maio? Bom, é de se comemorar a vitória do movimento abolicionista e do parlamento brasileiro, certo? O movimento abolicionista foi um dos maiores movimentos cívicos da história do Brasil. Por outro lado, é importante ter em mente que a história trata de fatos do passado, mas as interpretações desses fatos dependem da época em que eles estão sendo feitas. O significado dos fatos.
Portanto, varia de acordo com as gerações historiadoras que se debruçam sobre eles e também segundo a ideologia que está por trás de suas interpretações. Assim, o que se valoriza numa determinada época pode simplesmente ser considerado menos importante ou até se pôr de lado numa ocasião posterior. E cabe a mim dizer que não, eu não sou historiador. Eu sempre fui mal de história por um acaso. Mas sempre é tempo de aprender, né? Enfim, a Lei Áurea serviu para libertar 700 mil escravos que ainda existiam no Brasil, em 1888, e proibir a escravidão no país. Independente disso, não se pode deixar de reconhecer que a abolição não resolveu diversas questões essenciais acerca da inclusão dos negros libertos na sociedade brasileira. Depois da Lei Áurea, o Estado brasileiro não tomou medidas que favorecessem sua integração social, abandonando-os à própria sorte. Os negros que estavam aqui por terem sido escravizados, trazidos à força de suas terras natais, e após essa tal liberdade, O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? tiveram que se virar, criando assim as favelas, diferente dos brancos europeus, que foram convidados a vir para o Brasil, com possibilidade de ganhos de terras, etc, etc, etc. Sim, existiam tentativas de embranquecimento da população brasileira após o dia 13 de maio. Tem muito preto! Tragam europeus! Lembra o que queria o Rebouças? Pois é, fizeram ao contrário. Inclusive, cabe aqui um relato familiar. Um dos meus bisavós é fruto de uma miscigenação forçada que era muito comum no período da escravidão. Ele foi filho de uma mulher escravizada com um senhor de engenho. Sabe estupro? Então, aconteceu com mulheres indígenas, com mulheres escravizadas. Afinal, eram propriedades, né? Meu bisavô nasceu liberto, um mês depois da Lei Áurea. Perceba que o tempo são apenas 4 gerações de liberdade até esse que vos fala aqui. Meu bisavô, minha avó, minha mãe e eu. Agora faça as contas. Você sabe da árvore genealógica da sua família? Comenta aqui embaixo. Da onde que vieram os seus? Hã? Eu termino aqui com uma letra em música que se refere ao dia posterior à Lei Áurea, o dia 14 de maio. É o nome da música também, do Lazos Matumbi. E eu tive o privilégio de assistir ao vivo, a capela, em um show que teve aqui em São Paulo em 2019. Que hino! Vai lá, Lazo, canta pra gente. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio ninguém me deu bola. E eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu para entender a mensagem? Se ligue no Ilê Aie. Se ligue no Ilê Aie. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer, bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino.
Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. E aí, o que você achou? Vai comemorar o dia 13? Fica por sua conta. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho para me inserir na sua rotina. Beleza?